Meu nome é Ático Inácio Chassot e gostaria de te convidar a viajar há 68 anos atrás até a casa de minha família lá na pequena cidade de Montenegro, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ainda lembro como se fosse ontem, quando meu pai chegou da formatura de um dos filhos da dona Dalfina, viúva de um ferroviário amigo dele, e disse para minha mãe que gostaria que um de seus filhos se formasse no ginásio. Hoje seria equivalente a se formar no ensino fundamental. Todos os 7 filhos fizeram isso. Quase todos se graduaram na universidade, e se estivesse vivo, talvez papai contasse com orgulho em 2002 que tinha um filho fazendo pós-doutorado no estrangeiro. Poucos sabem disso, mas na década de 50, concluir o curso ginasial, especialmente numa cidade do interior, era motivo de muita festa, com direito à foto de formatura que antes de ir para uma das paredes da entrada da escola, ficava exposta na vitrine da principal loja da cidade, bem em frente à praça. E não eram poucos os formandos que orgulhosos passavam a ostentar o anel de grau. Minha formatura no ginásio São João Batista aconteceu no melhor clube da cidade e contou até com a presença do prefeito, do vigário da paróquia, do comandante da brigada militar, além do diretor do ginásio, do paraninfo e de outros professores homenageados. Naquela memorável noite de 8 de dezembro de 1957, na minha formatura, alguns de nós fomos premiados com medalhas e livros, porque havíamos nos destacado nas matérias e também por um bom comportamento nas aulas. Eu sei que eu recebi 3 medalhas, e algumas fotografias da época mostram que uma menina, talvez de uns 6, 7 anos, muito bem vestida, trazia as medalhas em uma bandeja, assim como nas Olimpíadas. A primeira medalha foi em canto orfeônico, e recordo até do comentário do diretor irmão Luiz Benício, de que eu não merecia o prêmio, pois eu desafinava até no hino nacional. Eu conquistei porque a prova era teórica e eu sabia responder as perguntas do manual. A outra medalha foi em latim. E a terceira parece que foi em matemática. Isso, matemática. E em 1957, após a minha formatura, eu me mudei. Eu fui para Porto Alegre. E lá eu passei na seleção para o curso científico do Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Daí eu estudei no Julinho nos anos de 58, 59 e 60. No primeiro científico, em 58, eu estudava no turno da tarde e pela manhã eu trabalhava lá no Bar do Caçula. Já no segundo e terceiro científico, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia no restaurante da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu terminei os 3 anos do científico, eu fiz vestibular para engenharia lá na Federal. Mas fui reprovado em desenho porque eu não consegui desenhar uma parábola com tinta nanquim como era exigido. Daí, um mês depois, na segunda chamada do vestibular, se repetiu meu insucesso pela mesma razão. Nossa, fiquei muito frustrado e nem sabia o que fazer na época. Vi que não havia sentido em ficar em Porto Alegre e resolvi retornar a Montenegro. De volta à minha terra, procurei sem sucesso algum emprego em escritório de alguma empresa, mas em todo lugar eu era descartado por falta de experiência. Veja que ironia. Há 3 anos atrás, eu deixei a cidade após concluir o ginásio por não querer cursar o técnico em contabilidade. Agora, o reprovado no vestibular, buscava emprego na área que havia rejeitado. Você consegue imaginar quantos técnicos em contabilidade deveria haver disponíveis? Quem daria emprego para alguém que tinha feito curso científico? Foi aí que minha mãe, uma mulher muito prática no comando de 7 filhos, teve uma ideia audaciosa. Ela me disse assim:
por que tu não vais ao colégio Jacó René? Lá podem estar precisando de professor. Assim, na manhã de 13 de março de 1961, fui ao Jacó René, um colégio anglicano, e lá eu fui entrevistado pelo diretor, o pastor Ernest, alma mater do colégio. Para dizer a verdade, eu não lembro o que ele me perguntou, mas eu só sei que saí da escola com emprego. Eu lecionaria matemática nas 2 turmas de primeira e segunda séries do curso ginasial, que hoje corresponderia ao sistema do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Era uma segunda-feira. As aulas começariam dali a 2 dias. Como ainda não havia trazido minha mudança de Porto Alegre, me programei para ir até lá, buscar alguns livros e preparar a grande estreia. Mas algo inusitado aconteceu. No começo da tarde, bateram na casa de meus pais, com quem eu morava, perguntando pelo professor Ático. Eu, meio atrapalhado, pois nunca havia sido chamado daquele jeito, respondi: sou eu. E daí me falaram: o reverendo mandou este livro para o senhor preparar uma aula para hoje à noite, pois o professor do 3º científico vai faltar. Engoli em seco e recebi o livro do 3º ano colegial. Inclusive tem esse livro até hoje. É um livro de capa verde com desenho de uma função derivada. Lembro de que no caminho de casa até a escola, repeti várias vezes a aula sobre números complexos que tinha preparado para os alunos da mesma série que eu havia frequentado no ano anterior. Eu só pedi a Deus que ninguém me perguntasse nada. Para falar a verdade, eu nem me lembro muito da aula, apenas que sentia o suor pingar na minha espinha. E aquela história da falta do professor era blefe. Depois daquele teste, me tornei professor da turma. Assim, eu lecionei matemática no científico e no ginásio. E com o passar do tempo, também assumi as aulas de ciências em mais 2 séries do ginásio e em uma série do magistério. Eram tantas aulas que o reverendo me dizia que o meu salário era maior que o dele. Naquele período, eu enfrentei desafios dos mais variados na sala de aula. E desde as dificuldades em abordar temas complexos de matemática e ciência, até alguns desencontros com alguns probleminhas ali em uma turma ou outra. Eu só lamento muito, muito mesmo, é que na época eu não tinha o meu diário manuscrito, como eu tenho hoje, o qual eu comecei a escrever em 1985. E foi assim que eu me tornei professor. Mas eu tenho muito mais a contar. Mas partilhar histórias é também a arte de saber ouvi-las. Por isso eu quero convidar você, professor, professora, a narrar suas vivências, suas memórias e seus aprendizados. Vamos lá?